Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. O Evangelho, ele é muito claro com todos nós. Precisamos estar preparados a cada segundo para a nossa morte. Santo Antônio Maria Claret, ele diz isso: a morte baterá à nossa porta quando nós menos esperarmos. Para morrer, basta estar vivo. E uma coisa é respirar, estar vivo, o coração está batendo, o cérebro está funcionando. Outra coisa é estar vivo espiritualmente. Por que que o pecado grave tem nome de mortal? Pecado mortal, porque ele mata alguma coisa. O que que o pecado mortal mata? Ele mata a vida de Deus na alma. Santo Tomás de Aquino nos ensina o seguinte: existem duas mortes. A Bíblia também fala dessas duas mortes. A primeira morte natural, quando a alma se separa do corpo. A segunda morte é quando a alma se separa de Deus. Esta é a morte eterna. Esta é a sorte dos hipócritas que acabamos de ouvir aqui no Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículo 51. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. O que é esse partir ao meio? É separar a alma de Deus. Queridos, os santos, eles eram tão zelosos na perseverança da graça. Mateus 24, 13. Todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Santa Catarina de Sena, ela era tão sensível, tanto às graças de Deus, quanto às tentações da carne e do demônio, que às vezes, quando ela ouvia falar a palavra pecado, ela tremia e ficava gélida. Os santos, só de ouvir falar no pecado, eles começavam a passar mal. O slogan da vida de São Domingos Sávio: antes morrer do que pecar. Porque pecar nada mais é, de São João Bosco, do que renunciar ao Filho de Deus e se entregar livremente ao demônio. É grave. O pecado é algo grave. O pecado é tão grave que custou o sangue de Jesus na cruz. Não só o sangue de Jesus, toda a sua paixão, todos os seus tormentos, as lágrimas de Nossa Senhora, o sacrifício de São José, a complacência do Pai ao ver o seu filho entregue no madeiro da cruz. O pecado, ele aparta o ser humano definitivamente de Deus, se não houver a misericórdia. Deus redimiu o ser humano, e agora, se nós tivermos a desventura de pecar, corramos ao sacramento da reconciliação. Quando uma pessoa corta o dedo, grave, profundo, não espera uma semana, 15 dias, 20 dias para ir no pronto-socorro. Vai rápido. Se está passando muito mal, se está com ânsia de vômito, se não está dormindo bem, com muitas dores, muitas cólicas,
vai ao pronto-socorro, vai ao hospital. Agora é impressionante. As pessoas pecam. Eu não estou dizendo de quem não é evangelizado, eu estou dizendo o católico médio. Acontece uma desventura, ele peca, aí ele fica pensando, repensando, que dia, que horas que ele vai confessar. Pergunta: se a morte te pegar de surpresa, quantos que para fazer uma entrega saiu de caminhão e não voltou mais? Quantos que às vezes fez uma viagem e não voltou mais? Quantos que vão deitar e no outro dia não acorda? Ou então a gente está muito bem, vai fazer um exame, alguma coisa, aí o médico já chama a família e diz: olha, os exames do fulano, do ciclano, isso aqui não está muito bom não, tem isso. Então, queridos, não vamos regatear a graça de Deus, não. São Luís de França, o santo que nós celebramos hoje, dizem que nunca houve antes dele um rei tão santo, e não haverá depois dele em França um rei tão santo. Teve 11 filhos, criou todos na fé católica. Como que ele era ardoroso para ensinar os mandamentos aos seus filhos. Ele mesmo educou os seus 11 filhos, ia transmitindo à fé católica os valores, os verdadeiros valores humanos. Na época que ele reinou, na França, os pobres eram tratados como reis, fez de tudo para pacificar a sociedade e também a harmonia do Estado com a Igreja Católica. Ele já dizia que o Estado não pode ser alheio aos mandamentos divinos e nem andar separadamente do Santo Padre, o Papa. Pregava, ensinava muito mais com a vida do que com palavras. E quando ficou doente, deu um sinal de paciência, de intimidade, de união com Deus de forma extraordinária. Enviou 2 cruzadas à Terra Santa para proteger os lugares sagrados. Morreu em Cartago com fama de santidade. São Luís de França, padroeiro da diocese de Cáceres. Nós precisamos estar mais atentos à graça de Deus. Santo Agostinho já dizia isso: eu tenho medo da graça que passa e não volta mais. Às vezes a gente não sente o amor de Deus nas nossas vidas. Por que que não sente o amor de Deus nas nossas vidas? Por que que o Espírito Santo não flui em nós como fluía na vida dos santos? Pelo seguinte motivo: nós estamos demasiadamente apegados. No capítulo 6 da subida do monte, São João da Cruz coloca para nós o prejuízo dos apegos. Ele diz assim: será bom para maior esclarecimento do que foi dito. O que foi dito, São João da Cruz? Foi dito que o apego impede a alma de se unir a Deus. Vamos explicar aqui o duplo prejuízo causado à alma por seus apegos ou apetites. Primeiro, privam-na do Espírito de Deus. Segundo, fatigam. Terceiro, atormentam. Quarto, obscurecem. Quinto, mancham. Sexto, enfraquece a alma. Os 6 prejuízos dos apegos, dos apetites desordenados. Quando fala de apego, já é desordenado, né? Se é apego, é desordenado. Ele priva do Espírito Santo. Todas as pessoas apegadas, elas não têm a fluência do Espírito Santo nos seus corações. Não.
É como se ela pudesse funcionar com 100% de potência, está funcionando ali com 20%, 15%, 25%, muito, 30%, por isso que a gente não vê santos, não vê políticos santos, não vê médicos santos, por isso que a gente não vê professores santos, prestadores de serviço santos, funcionários públicos, e nós chegamos no ponto de não ver mais padres e consagrados santos, porque são apegados a tudo e a qualquer coisa. Tem aquele filme, né, onde o náufrago se apegou à bola, Wilson, se apegou ao Wilson, não soltava o Wilson de jeito nenhum. Aonde que está o seu Wilson? Nós estamos apegados, e quem estiver apegado está privado do Espírito Santo, e essa privação do Espírito Santo vai cansar. Eu fico percebendo que as pessoas estão muito cansadas, as pessoas parecem que vieram de uma jornada de Madian, não fizeram muita coisa, estão todas assim, nós mesmos. Sabe o que é isso? Apego, não é cansaço físico, é apego, preocupação, querer resolver as coisas, e até coisas boas. Estava falando aqui com os nossos colaboradores, na reforma aqui da capela, às vezes a gente pensa numa situação que precisa fazer, e agarra aquele pensamento, e apega àquele pensamento, e isso que não tem nada de errado, é a reforma de uma capela, não tem nada de errado, é virtuoso, mas aquilo priva a alma do Espírito Santo, por isso que cansa, irrita, atormenta, os apegos privam de Deus, privam da força do Espírito Santo, cansam, fatigam, atormentam. Você conhece pessoas perturbadas? Parece que todo mundo que a gente conversa está perturbado, não está? Não está assim? Porque estão sem o Espírito Santo. Por que estão sem o Espírito Santo? Porque estão apegados aos seus pecados, coisas horríveis, coisas grossas, feias, mortais, coisas também que são lícitas e vão se tornando horrendas, macabras. Vocês lembram daquele belíssimo livro, O Senhor dos Anéis? The Lord of Kings, também se transformou num livro, O Senhor dos Anéis. O Sméagol, ele se apegou ao anel. O anel é uma parábola do pecado original. Acho que ninguém conseguiu, de forma estética, mostrar a profundidade do pecado como o Tolkien no Senhor dos Anéis. E o apego àquele anel vai deformando o ser do Gollum, do Sméagol, e o Sméagol vai se transformando em Gollum, porque o apego, ele deforma a alma, ele nos destrói, ele nos descaracteriza, e é isso que São João da Cruz está explicando para nós, no capítulo 6, da subida do monte. E nós cristãos devemos estar desapegados de tudo, porque caixão não tem gaveta. Repete com o padre: caixão não tem gaveta. A morte põe fim em tudo. Eu não vou levar nada, nem coisas boas, nem coisas ruins. Estou falando coisas boas no sentido material, mas também a gente não vai levar coisas boas, honras e etc. O que nós vamos levar para a eternidade é o nosso amor, a fé, a esperança e a caridade. A maior delas é a caridade. Levar as boas obras, não os apegos às boas obras. Isso ninguém irá levar. Todo apego, todo apetite priva do Espírito Santo, cansa, atormenta, obscurece, mancha. Sabe por que a gente não consegue estudar
Sabe por que a gente não consegue se deleitar nas coisas de Deus? Porque estamos manchados na nossa inteligência. Por fim, enfraquecem a alma e também leva, se não for corrigido, leva à perda da amizade com Deus, a perda eterna. Vamos pedir nesta Santa Missa o desapego de nós mesmos, o desapego das coisas, o desapego das pessoas. Senão nós que somos belos por natureza, criados à imagem e semelhança de Deus, vamos ficar cada vez mais deformados por dentro, e o prejuízo será muito grande, porque não teremos bons pais de família, não teremos boas mães de família, não teremos bons profissionais. Quer um exemplo? Olha o abismo de vícios e de apegos que a sociedade se encontra. Veja a política, por exemplo. Veja a falta do ardor missionário e apostólico, por exemplo. Veja o contra-testemunho, por exemplo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, peçamos a Deus que unamos na nossa vida a oração, a ação, a penitência, a caridade e o bom exemplo. Desta forma, nós evangelizaremos muito mais com a vida do que com palavras. São Luís de França era um exemplo para todos, um homem desapegado de tudo e de todos. Por isso o seu reino prosperou. Se você for um profissional desapegado, a tua vida vai prosperar. Se nós formos igreja desapegada das pessoas, dos outros, nós vamos crescer em santidade. O apego destrói a alma, deforma a alma, leva ao pecado mortal e depois à condenação eterna. Nenhum pecado ele começa de uma vez só. Não. O rio Amazonas, ele começa lá na Cordilheira dos Andes, é um fiozinho de água. Quando ele vai desaguar na ilha do Marajó, é uma das maiores foz do mundo, o rio mais denso e caudaloso do mundo. Assim é o pecado, assim é o apego. Começa sutilmente, daqui a pouco ele tomou conta da sua vida e te destruiu, e você está parecendo mais com Satanás do que com nosso Senhor Jesus Cristo. Manso, humilde, misericordioso, prudente, casto, puro, tranquilo, sereno, sábio. Por quê? Porque os apegos e os apetites, mesmo lícitos, se transformam em monstros. Você não assistiu ainda O Senhor dos Anéis? Vale a pena. Você vai ver o que aconteceu com o Sméagol, porque ele se apegou, se transformou num monstrinho. Não seja um monstrinho. Não seja um monstrinho. Olha para a pessoa que está do seu lado. Olha para ela. Cuidado para você não se transformar num monstrinho. É só você se apegar, seja o que for. Então eu convido também a leitura São João da Cruz, a subida do monte. Ali você vai ver doutrina sólida de desapego para a união da alma com Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória. Vamos pedir ao coração imaculado de Maria, que é um coração todo de Deus, desapegado, esse dom precioso do desapego. Porque aquelas almas piedosas, muito piedosas e muito apegadas, elas vão morrer, vão para o purgatório. Então nós não queremos morrer em purgatório, não. Nós queremos morrer e ir para o céu. Então vamos pedir
a Nossa Senhora, Mãe Rainha, a chama de amor do coração imaculado de Maria, aquela música bonita, né? Padre Antônio Maria canta, chama de amor, imaculado coração de Maria. Tão bonito essa música, chama de amor, Nossa Senhora, leva, é mais ou menos assim, eu não sei cantar, não sei letra, não sei cantar, mas a música é muito bonita, e nós vamos pedir nessa ladainha da chama do amor, que acenda o fogo do amor de Deus nos nossos corações, e esta chama viva de amor que ardeu no coração imaculado de Maria, venha queimar os nossos apetites, os apegos desordenados, para que a gente não se transforme em monstrinhos de escapulário, monstrinhos com terço enrolado no braço, monstrinhos de batina, monstrinhos de saia, de véu, que a gente não se transforme em monstrinhos conservadores ou liberais. Que a chama de amor do coração imaculado de Maria abrase as nossas almas. Atendei-nos, ó Deus e Senhor nosso. Que induza nossos corações a um perfeito amor a Deus. Atendei-nos, ó Deus e Senhor nosso. Que acenda em nossos corações um sincero amor ao próximo. Atendei-nos, ó Deus e Senhor nosso. Que a chama transborde de amor da nossa Mãe Santíssima seja a fonte luminosa das nossas famílias. Atendei-nos, ó Deus e Senhor nosso. Que nesta fonte luminosa as famílias se santifiquem. Atendei-nos, ó Deus e Senhor nosso. Que a chama de amor do seu coração materno também inflame as nossas crianças. Atendei-nos, ó Deus e Senhor nosso. Que a luz do coração imaculado nos mostre o caminho. Atendei-nos, ó Deus e Senhor nosso. Que por sua chama de amor andemos no caminho luminoso. Atendei-nos, ó Deus e Senhor nosso. Que na chama de amor do seu coração reconheçamos o sentido da vida. Atendei-nos, ó Deus e Senhor nosso. Que a chama de amor do coração de Maria queime em nossas almas os apegos, os apetites, os pecados, e converta os pecadores. Atendei-nos, Senhor, ó Deus e Senhor nosso. Que a sua chama de amor fortifique o nosso esforço na prática do bem. Atendei-nos, ó Deus e Senhor nosso. Que possamos transmitir a chama de amor de nossa Mãe Santíssima aos nossos irmãos. Atendei-nos, ó Deus e Senhor nosso. Que a chama de amor da nossa Mãe Santíssima ilumine a obscuridade de nossas almas. Atendei-nos, ó Deus e Senhor nosso. Que a chama de amor da nossa Mãe Santíssima torne fervorosas as nossas almas tíbias. Atendei-nos, ó Deus e Senhor nosso. Que a chama de amor do seu coração enterneça os corações petrificados. Atendei-nos, ó Deus e Senhor nosso. Que a chama de amor do seu coração desperte os indiferentes. Atendei-nos, ó Deus e Senhor nosso. Que a chama de amor do seu coração entusiasme as almas apostólicas. Atendei-nos, ó Deus e Senhor nosso. Que a chama de amor que surgiu no coração imaculado alcance todos os homens. Atendei-nos, ó Deus e Senhor nosso. Que a chama de amor da nossa doce Mãe faça arder na nossa alma o amor de Deus. Atendei-nos, ó Deus e Senhor nosso. Que a chama de amor do seu coração extinga o fogo do ódio. Atendei-nos, ó Deus e Senhor nosso. Que a chama de amor da nossa Mãe, a Virgem Maria, ilumine a mente dos dirigentes dos povos. Atendei-nos, ó Deus e Senhor nosso. Que conservemos a chama de amor recebida do coração imaculado até o fim de nossas vidas. Atendei-nos, ó Deus e Senhor nosso. Que a suave luz da chama do amor nos faça avançar rumo ao céu.
atendei-nos, ó Deus e Senhor nosso. Que a chama de amor do coração imaculado nos ilumine na hora da nossa morte. Atendei-nos, ó Deus e Senhor nosso. Que a chama de amor que brota sem cessar do coração imaculado de Maria resplandeça sobre nós. Atendei-nos, ó Deus e Senhor nosso. Que a chama de amor do coração imaculado de Maria brilhe o quanto antes sobre todo o mundo. Atendei-nos, ó Deus e Senhor nosso. Glorioso São José, assim como procurastes abrigo para a Virgem Mãe em Belém, ajudai-nos também a achar um refúgio para a chama de amor do coração imaculado nos corações dos homens, agora e para sempre. Amém. Repitam com o Padre: Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Com vosso Filho, ó Mãe pia, imaculada, sempre Virgem Maria, comunica às almas que forem ouvir esta homilia, esta reflexão, a chama viva do coração imaculado do seu amor. E que, chegando em nós, purifique-nos dos desapegos, transforme a nossa deformidade na imagem e semelhança de Deus, e que possamos contagiar no bem, no amor, na fé católica, todas as pessoas que entrarem em contato conosco. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Cantemos o nosso ofertório.